Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio residencial na noite desta terça-feira em Londres, na Inglaterra, e deixou mortos e feridos. Órgãos de segurança investigam o que teria provocado o fogo. O prédio de 24 andares e 120 apartamentos no subúrbio de Londres foi destruído pelo fogo. Como era início da madrugada na capital inglesa, muitos moradores estavam no edifício e não conseguiram deixar o local. De acordo com a polícia londrina, pelo menos 6 pessoas morreram e 74 ficaram feridas em um dos maiores incêndios já registrados na Inglaterra. Segundo testemunhas, dezenas de pessoas se jogaram do prédio para escapar das chamas. Um morador contou à polícia que não ouviu o alarme anti-incêndio tocar. O fogo foi controlado por volta de 5 horas da manhã na Inglaterra, 1 hora da manhã no Brasil. Aqui no país, incêndios de grandes proporções em prédios deixaram centenas de mortos e feridos. Em 1974, no edifício Joelma, em São Paulo, o fogo, que começou por causa de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado de um dos apartamentos, se espalhou pelo prédio e deixou 180 mortos. 2 anos antes, também na capital paulista, outro incêndio no edifício Andraus, onde funcionavam centenas de escritórios, matou 16 pessoas. A suspeita é de que o fogo começou após um problema no sistema elétrico. E o repórter Gabriel Cefrei continua falando sobre esse caso, sobre os incêndios. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Como nós vimos aí na reportagem, um incêndio de grandes proporções que deixou mortos e também dezenas de feridos. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Major Rodrigo Freitas, ele que é do Corpo de Bombeiros, vai explicar um pouquinho melhor como funciona o combate a esse tipo de incêndio. Rodrigo, muito boa tarde para você. Gostaria de saber... Pelas imagens, a gente vê que o prédio ficou quase todo destruído. É uma suspeita de que o fogo tenha começado no andar mais abaixo ali do prédio? Boa tarde, primeiramente. Sim, possivelmente esse incêndio começou nos pavimentos inferiores e pela propagação natural do fogo ele sobe. Não que seja impossível também de um incêndio pela propagação descer, vir de cima para baixo. Certo. Agora, a gente vê que pessoas tentaram escapar ali das formas diversas que elas encontraram, né? Diante de uma situação como essa, a pessoa deve reagir de que maneira? Sim, as pessoas, primeiramente, elas devem procurar as rotas de fuga. Sair da edificação sem levar pertences, sem levar materiais, bolsas, computadores, procurar a rota de fuga, sempre descendo, nunca subindo. Caso a fumaça esteja com teto muito baixo, ela pode engatinhar ou até mesmo rastejar. Procurando as saídas de emergência, ao chegar no térreo, se afastar da edificação, pois vai ter ar-condicionado caindo, vidros quebrando, caindo, e tudo isso pode causar acidentes. Certo. Agora, essa questão dos equipamentos anti-incêndio. Na reportagem mesmo eu disse que uma testemunha afirmou que não tocou o alarme, por exemplo. É indispensável em um edifício como aquele, alto, que tenha todos esses equipamentos, né, Major? Sim, é importante salientar que todo incêndio ele pode ser prevenido. E todo incêndio, as mortes que acontecem no incêndio, elas acontecem devido às falhas sucessivas. Então, se alguém morreu nesse incêndio, foi porque um alarme falhou, uma saída de emergência não estava bem projetada ou funcionando corretamente. Então, toda edificação tem que ter os preventivos fixos, tem que ter saídas de emergência, tem que estar funcionando, tem que passar por manutenção. Isso que causa mortes no incêndio, são os sucessivos erros. São saídas de emergência obstruídas, falta de sinalização, falta de iluminação, saídas de emergência obstruídas e assim por diante. Certo. Só antes da gente encerrar a sua participação aqui, é importante também que as pessoas tenham algum treinamento, principalmente em prédios comerciais? Sim, principalmente em prédios públicos, órgãos públicos, prédios comerciais, prédios altos, é necessário ter um simulado, pelo menos um simulado total anual, no qual possa treinar a evacuação e comportamento diante de um incêndio. Tá certo. Muito obrigado, Major, pela presença, pelas explicações aqui no Jornal da Justiça. Nós falamos agora da parte prática, o que fazer e também de como se evitar esse incêndio. Como nós vimos na reportagem, lá em Londres ele não foi evitado e por isso a gente recebe o Dr. Francisco Camargo, ele que é advogado e vai falar um pouquinho sobre como fica a parte jurídica quando acontece um incêndio desse tipo. Doutor, muito boa tarde para o senhor. De que forma que acontece essa investigação? A partir de agora, qual será a linha utilizada pela polícia e também, num caso aqui no Brasil, por exemplo, para o Poder Judiciário investigar as causas e também responsáveis? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Esse tipo de situação é uma situação muito complexa e tipos de provas complexas exigem provas periciais, ou seja, quando há investigação
essa investigação ela tem que partir de uma análise técnica e buscar apurar quem foi o causador deste fato. Então, são provas periciais que vão indicar se houve uma ação criminosa ou não. Mas lá vai ter um indício e vai identificar qual é o tipo de situação que aconteceu. Para a gente trazer aqui para a nossa realidade, na reportagem eu citei a questão do Joelma e também do Andraus, que era um edifício comercial em São Paulo. Tinha o edifício residencial e o comercial. Que tipo de diferença tem esses dois prédios, esses dois condomínios, na questão, por exemplo, de um seguro para reparar essas vítimas e indenizar essas vítimas? Olha só, a responsabilização civil, ela decorre do artigo 927 do Código Civil. Lá, a regra geral é a apuração mediante uma ação ou normalmente uma ação decorrente de uma ação ou uma omissão. A omissão ela pode envolver a negligência, imprudência ou imperícia, certo? E aí vai ter que ser verificado também se houve um dano, então, e o nexo de causalidade de ligação entre este fato e este dano, certo? Então, nesse tipo de situação, vai haver uma apuração, vai se identificar então se houve uma ação ou uma omissão, e aí vai se identificar então a responsabilização civil. Usualmente, hoje no Brasil, exige-se então a existência de um seguro, tanto na esfera residencial também, quanto na esfera comercial. Então, há uma exigência de que haja um seguro para proteger o patrimônio e a vida das pessoas. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Agradeço também ao Major Rodrigo Freitas. Essas, então, são algumas das explicações do que vai acontecer e também do que aconteceu para provocar, então, esse incêndio lá em Londres. Eu volto com você ao estúdio, Érica.